A Jamaica não faz parte do Canadá. Parece óbvio, mas houve alguns momentos na história em que uma união entre os dois foi proposta. O mesmo também é verdade para o restante das antigas colônias britânicas no Caribe, onde a mesma ideia foi apresentada na década de 1960. Então, por que isso não aconteceu? Por que a Jamaica ou qualquer um desses países não faz parte do Canadá? No século XIX, houve algumas discussões em pequena escala sobre quem deveria poder entrar na recém-criada Confederação Canadense. A Grã-Bretanha era bastante neutra quanto a seus territórios no Caribe serem administrados de Londres ou de Ottawa. Isso porque uma colônia de uma colônia ainda é, na verdade, uma colônia, e também porque a atenção britânica estava muito mais focada na Índia por causa do dinheiro. Essa discussão foi em grande parte acadêmica até depois da Primeira Guerra Mundial. Nesse momento, a Grã-Bretanha estava lutando contra a falência. Assim, o primeiro-ministro britânico David Lloyd George queria consolidar os governos de algumas colônias para baratear as coisas, e uma das propostas era que o Canadá, que estava muito menos falido, administrasse as colônias caribenhas do Império, mas o primeiro-ministro canadense Robert Borden recusou. Não porque ele não quisesse as ilhas. Ele definitivamente queria, principalmente como compensação por toda a guerra mundial que o Canadá vinha fazendo. Ele recusou relutantemente porque o povo canadense se opunha a isso, muitos dos quais, incluindo a oposição, viam o Império como motivo pelo qual o Canadá havia sido arrastado para o conflito em primeiro lugar. E assim, a Jamaica permaneceu sob o controle de Londres. Durante a Segunda Guerra Mundial, a relação da Grã-Bretanha com suas colônias caribenhas ficou tensa. E como resultado, o Canadá preencheu o vazio e as relações entre os dois, o governo britânico percebeu que seu império estava se desfazendo e por isso optou por iniciar o processo de preparar o Caribe para a independência. Fez isso com o mínimo esforço possível no que ficou conhecido como independência padrão. Trata-se de uma abordagem de descolonização tamanho único. A Grã-Bretanha não queria repetir esse processo 10 vezes e assim, simplesmente uniu todas as suas colônias caribenhas para formar a Federação das Índias Ocidentais. Durante esse processo, discutiu-se se elas se tornariam independentes ou simplesmente se juntariam ao Canadá como uma única província. Algumas ilhas eram pró-Canadá e outras, notavelmente a Jamaica, eram pró-independência. Os líderes da federação não conseguiam concordar basicamente em nada, e por isso ela se desfez em 1962, e uma a uma, cada parte se tornou independente. E então, após a liberdade, certamente não havia desejo de que qualquer um desses países se juntasse ao Canadá, certo? Bem, houve dois. O primeiro foi Honduras Britânica, cujo interesse tinha muito mais a ver com o péssimo trabalho da Grã-Bretanha em prepará-la para a independência do que com qualquer desejo real de se juntar a outra nação. Honduras e sua vizinha Guatemala tinham muitas divergências sobre fronteiras, acesso ao mar e comércio, e a Grã-Bretanha não se importou o suficiente para resolver nenhum desses problemas, razão pela qual alguns políticos em Honduras pressionaram para se juntar ao Canadá. Isso nunca avançou e Honduras Britânica conquistou plena independência como Belize em 1981. O segundo foi as Ilhas Turks e pessoas que viviam lá queriam muito melhor acesso a outros mercados e países para si mesmas e para seus produtos. Mas o Reino Unido estava num clima de sem estrangeiros, por favor, e assim políticos de lá discutiram a ideia de se juntar ao Canadá. Essa proposta ganhou força até os anos 1980, quando alguns políticos canadenses proeminentes apoiaram a ideia, e conversas oficiais entre os dois lados ocorreram. A maioria dos ilhéus apoiou a adesão ao Canadá, mas o povo canadense estava muito focado em outra questão divisiva em casa: um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Esse debate durou anos e era tão importante para os canadenses que ninguém tinha vontade de discutir a incorporação de algumas ilhas caribenhas e o que isso acarretaria. E, como esse debate levou cerca de uma década para se acalmar, a ideia de anexar uma ilha caribenha meio que desapareceu, deixando o Canadá sem o Havaí para chamar de seu.